E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Ralph Gomes, do canal Ateu Nihilista, e hoje eu vou conversar aqui um pouco sobre aspectos da existência de Deus, ou não existência de Deus. Tratar aqui um pouco de aspectos filosóficos, né? Porque é muito comum se ver certos tipos de argumentações por parte dos religiosos sem fundamento, que muitas das vezes deixam certos ateus de calça riada. O ateu muitas das vezes não sabe argumentar contra certas colocações absurdas que os religiosos fazem, os criacionistas. Então, quando te perguntam, né, te falam assim, você acredita em Deus? Aí a pessoa fala, não acredito em Deus. E por que você não acredita em Deus? E a resposta quase sempre é porque Deus não existe. Aí me vem alguns religiosos que desconhecem totalmente qualquer princípio de pensamento racional falar, mas você não pode provar que Deus não existe. O que é um absurdo em termos conceituais, né? Porque o que é existência? Vamos partir do ponto do que é existência. Existência é, ou se configura, ou se define por algo que ocupa lugar no espaço, dentro do nosso espaço-tempo. Isso é que é existir. Para uma coisa existir, ela tem que ter uma localização dentro do espaço e dentro do tempo. Então, quando você diz que alguma coisa não existe, é porque não existe evidência de nenhuma localização dessa coisa dentro do espaço e do tempo. Compreendido isso, nós podemos muito bem demonstrar que Deus não existe, ou deuses não existem, pelo fato de não estarem enquadrados dentro dos padrões e dos modelos conhecidos para o que se designa como existindo, ou existente, ou fazendo parte da existência. É a mesma coisa de que eu falar, né, que eu acredito no Pinóquio, um boneco que, através de alguma força sobrenatural, assim como um Chuck, né, que o Chuck também é feito em cima, o Chuck, aquele brinquedo assassino, é feito em cima da história do Pinóquio, só que sob o aspecto negativo, né. O Pinóquio é um boneco que adquiriu vida, adquiriu uma alma humana, uma alma de criança. O que, do ponto de vista do conceito, obviamente qualquer um, né, seria louco quem dissesse que acreditasse, ou que acredite que o Pinóquio existe na realidade. Pela configuração, né, pela estrutura da história, né, pelo tipo de estilo, né, como a história é contada, a história do Pinóquio, né, se observa diversos aspectos metafóricos, que jamais poderiam ser considerados como literais ou existindo no mundo objetivo. Então o Pinóquio é uma figura que eu demonstro que não existe, porque ela não faz parte do modelo existente no nosso espaço-tempo. O Pinóquio ele só existe no ponto de vista da fantasia humana, assim como gnomos e fadas, né? Qualquer um que acredite nessas coisas e que vier para mim alegar que eu não posso provar que essas coisas não existem, né, seria um louco, uma pessoa desequilibrada. Né, porque eu demonstro sim que Pinóquio, fadas e gnomos não pertencem à estrutura do nosso espaço, do nosso tempo. Pertencem a uma estrutura de fantasia. Né, algo inventado que diverge do que se observa na realidade. Então bonecos... É possível um boneco
ser possuído por um espírito de uma criança e começar a andar e falar? Claro que não. No nosso espaço, no nosso tempo, no nosso universo, não. Isso é impossível. Da mesma forma, né, é possível pequenas criaturas com asas voando para lá e para cá, cuidando das florestas? A gente sabe muito bem como é que as florestas funcionam, né? É pura aleatoriedade, são leis naturais. Alguém alegar que gnomos e fadas cuidam das florestas, é complicado isso, né? Espíritos da natureza. Nós sabemos que isso são invenções da mente humana pela própria construção desses elementos, dessas personagens. Nós vemos que são personagens que não são representantes do nosso universo real. Da mesma forma, né, a ideia de Deus, o Deus das religiões, é um absurdo qualquer criacionista, qualquer evangélico usar desse argumento de que nós não podemos provar a existência de algo que não existe. Isso é um absurdo. Absurdo total. Né? Porque a construção da ideia de Deus é uma construção da fantasia humana. Ela não é observada, a ideia de Deus, sob nenhum aspecto no mundo objetivo. Então, o próprio conceito de Deus, ele exige a não existência dessa divindade ou dessa personagem. Porque as características dessa personagem divergem do mundo que nós conhecemos e das leis que regem o mundo que nós conhecemos. Divergem do que a ciência diz que pode existir, que demonstra que pode existir. Então, se Deus, né, é eterno, existe fora do espaço do tempo e é incriado, ele não existe. Existência significa ocupar lugar no espaço. Fora do espaço e fora do tempo não há nada. Portanto, não há possibilidade de Deus, porque não existe espaço para conter esse Deus. E um dos maiores argumentos que a religião traz, né, para poder tentar validar essa ideia, né, e que usam inclusive a nossa própria ciência para tentar validar essa ideia de Deus, é exatamente o princípio de Newton, né, uma das leis de Newton, que afirmam que para todo efeito inteligente deve haver uma causa inteligente. Ou seja, para todo efeito tem que haver uma causa. Aí os criacionistas, eles usam a lei de Newton, que não é uma lei religiosa, não depende de fé, é uma lei, já foi demonstrada e é facilmente observável em todo o nosso universo, a lei da causa e do efeito. Eles argumentam, os criacionistas, de que o argumento principal de que o universo é organizado, de que o universo é muito bem sincronizado, né, as órbitas dos planetas, tudo isso. Então toda essa organização, por causa da lei de Newton, que é para todo efeito deve existir uma causa, eles afirmam que já que o mundo e o universo existem e são organizados, então deve haver uma causa para isso. Uma causa igualmente inteligente, que organizou todo esse cosmos aqui. Só que isso cai por terra na própria base do argumento, ele mesmo se destrói. Mas por quê? Porque se para esse universo aqui existir dessa forma organizada que nós observamos, é necessário algum tipo de Deus para ter criado isso, ou seja, uma causa primária, tal afirmação também vai ter que ser aplicada a esse Deus. Porque se esse Deus é inteligente, e ele é a causa de tudo, ele também vai ter que ter uma causa. Né? E os religiosos destroem o seu próprio argumento quando dizem que Deus é incriado, que Deus é eterno. Agora, então, se não há necessidade de Deus, ou seja, de uma causa primeira, de uma causa para que Deus exista, ou seja, Deus é incausado, por que existe necessidade dessa causa para o universo? Ora, então a regra se aplica a um e não se aplica a outro? Ela é tendenciosa? Isso não é ciência. Quer dizer que essa lei se aplica ao universo, mas não se aplica a Deus? É porque Deus está fora do tempo. Mas nós sabemos que isso é só uma verbalização. Fora do tempo não existe nada. E ainda que exista a possibilidade
de existir alguma coisa, existir, entre aspas, fora do nosso espaço-tempo, ou seja, em outras dimensões, em outros universos, esses universos também vão estar sujeitos a seu espaço e seu tempo. Portanto, quem estiver nesses universos não é Deus, é alguém que está sujeito a uma cronologia, está sujeito a leis. E que eventualmente surgiu em algum momento, porque não existe nada eterno. Porque se você, cristão, ou se você, evangélico, criacionista, for defender, né, que para o mundo existir, o mundo tem que ter sido criado por algum tipo de Deus, o universo não pode ser eterno, incriado, então isso também vale para o seu Deus. O seu Deus também não pode ser eterno e incriado, porque uma lei não pode se aplicar a uma coisa e não se aplicar a outra. É exigência da própria teoria dos criacionistas que Deus existe, que ele tenha sido em algum momento criado. Um Deus incriado é só verbalizar uma coisa absurda, idiota e inaceitável. É por isso que Deus não é contemplado em nenhum momento pela ciência. Porque se houver uma causa para esse universo aqui, e ela estiver fora do nosso espaço, do nosso tempo, então essa causa vem de um outro espaço, de outro tempo. Então não tem nada a ver isso com Deus, com essa ideia de Deus das religiões. Eu provo e afirmo e demonstro que Deus não existe. Que a configuração da entidade divina, da personagem divina, é uma configuração que diverge de tudo que se conhece, de tudo que se experimenta no nosso espaço, no nosso tempo. Então a religião trabalha com uma coisa que é chamada quimera, né? É algo que você verbaliza, mas que você não pode nem sequer visualizar. Por exemplo, um exemplo de quimera seria um triângulo quadrado, ou um círculo quadrado. Você consegue verbalizar, mas não consegue visualizar, porque são ideias contraditórias. Se é círculo, não pode ser quadrado, se é triângulo, não pode ser redondo. Então são quimeras. Da mesma forma, você falar em questão de um Deus eterno é uma quimera. Você pode verbalizar, mas não pode demonstrar. Nem científica, nem matematicamente isso tem lógica ou tem sentido. Então, a questão de Deus não existir é mais do que clara e óbvia para qualquer ateu, ou para qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento de lógica. Porque existir por exemplo, alegam que o Deus, Jeová, o Deus das religiões, que se manifesta entre os homens, o próprio Jeová na Bíblia, ele demora 3 dias para chegar, ele avisa que vai chegar dentro de 3 dias. Ou seja, está sujeito à cronologia, está sujeito ao espaço e ao tempo e às mesmas leis que nós estamos. Como é que isso pode ser Deus? Como é que ele pode ser onipresente se ele passou 40 anos no deserto, localizado no deserto? Ele não é onipresente, ele não estava em toda parte. Mesmo porque ele precisa de profetas, ele precisa de mensageiros. O Deus bíblico nunca sabe de nada, ele está sempre tendo que ser informado das coisas. Então é um antropomorfismo, você vê que é uma personagem mítica, uma personagem construída no universo da fantasia humana. E o texto demonstra isso pela sua construção, pelo seu estilo. É como eu costumo falar, seria absurdo você ler Alice no País das Maravilhas e afirmar que Alice existiu em algum lugar. Existe só na fantasia humana, na necessidade humana. Porque a configuração do texto demonstra que é um conto. Porque diverge totalmente das nossas leis, das leis que nós vivenciamos aqui. Então é muito fácil de comprovar que Deus não existe. Simplesmente pela mais absoluta falta de evidências empíricas, evidências objetivas e total falta de evidências matemáticas. Porque esse Deus das religiões não obedece às regras e leis do nosso espaço, do nosso tempo. Então não existe. É uma contemplação simplesmente de mentes, de mentalidades infantis, que trabalham. Deus é uma figura que trabalha dentro do campo da fantasia humana. Ele não é onipresente, ele não é onisciente e nem tampouco eterno. Ele nem sequer existe. É uma construção. Então eu queria falar um pouco aqui sobre isso, porque muitas das vezes eu costumo ouvir isso aí, Você não pode provar que Deus não existe. Isso é coisa de gente tão fraca de cabeça, tão equivocada nos seus raciocínios, que não dá nem... Eu fiz um vídeo uma vez falando, não discuta com cristãos, exatamente por causa disso. Porque os cristãos não têm o mínimo conhecimento de lógica, o mínimo conhecimento de filosofia para tentar discutir sobre qualquer coisa.
E a ideia de Deus, ela só pode existir, só pode ser contemplada no campo metafórico, simbólico, né, das necessidades humanas, psicológicas humanas. Deus só existe nesse contexto. Nesse contexto ele existe, né, no contexto da necessidade do ser humano. Não existe necessidade de Deus em nenhuma parte da natureza. Né, mesmo porque é o que eu tô falando, é o que eu falei inicialmente. Né, se você vai alegar que o universo, por ser organizado, tem que ter uma causa, se Deus também é organizado e inteligente, ele também tem que ter uma causa. Porque a lei não pode se aplicar a um e não se aplicar a outro. Isso não é ciência, isso é especulação, isso é bagunça, isso não é conceito. Né? Isso é coisa de gente que está querendo defender a sua causa a qualquer custo, agindo com desonestidade intelectual. Então, vou encerrar esse vídeo por aqui, foi só para ter um papo aqui meio filosófico sobre esses ignorantes, né, que alegam que não se pode provar que algo não exista. Isso é um absurdo. Então, um abraço a todos, amigos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento.